de estar aqui podendo conversar com você sobre esse tema tão importante, né, que é a inserção das empresas dentro das redes sociais. E é um assunto que chega até nós de diversas formas, principalmente através das empresas que ficam, digamos, quebrando a cabeça sobre o que postar, de que jeito postar, como realmente ter resultados dentro das redes sociais. E é um tema muito importante da gente discutir hoje, realmente. Bom, muitas vezes as pessoas já entenderam, né, a necessidade de utilizar as redes sociais para demonstrar os seus produtos, os seus serviços da melhor forma possível. Só que não é simplesmente fazer um post, colocar qualquer coisa ou copiar alguma coisa da internet e colocar nas suas redes sociais. Há necessidade de se colocar de uma maneira específica, de uma forma bem pensada, focando em cada caso, né? Exatamente. Dentro da agência 97K, nós atendemos diversos segmentos de clientes. E é muito importante a gente pontuar que, independente desses segmentos, claro, cada um tem as suas especificidades, mas a gente precisa entender que existe uma metodologia que funciona, independente do segmento. Por isso que é tão importante a gente estar dentro das redes sociais de uma forma assertiva. A gente não pode ficar dentro da rede social atirando literalmente para todos os lados, tentando captar o maior número de pessoas. Pelo contrário, a gente precisa conhecer o nosso cliente, o nosso público-alvo, para então trazer conteúdos assertivos para essas empresas. Então, através de todos esses segmentos que a gente atua hoje, a gente já conseguiu entender qual é a metodologia mais assertiva para esses casos, para que as empresas não precisem ficar passando tempo quebrando a cabeça, do que postar, que horas postar, que jeito que posta, e às vezes passar inclusive um resultado que não é tão profissional quanto aquela empresa, porque muitas vezes a empresa ela é extremamente profissional, tem credibilidade no mercado, está há anos já no mercado e não consegue transparecer isso dentro do digital, que é onde, querendo ou não, o nosso cliente também está. Bom, dentro de uma agência como a 97K existem vários profissionais que atuam ali dentro, formatando os mais diversos conteúdos. Como é que funciona esse trabalho, né? Como é que funciona o trabalho de cada uma dessas pessoas que atuam? Então, dentro da agência 97K, nós temos todo o trabalho segmentado. Nós temos os videomakers, que fazem a parte de captação e edição dos vídeos. Temos o copywriter, que é o profissional responsável por escrever os textos. Temos o designer gráfico, que é o profissional, então, que cria essas artes. Nós temos o social media, que é o responsável pela estratégia de conteúdo de cada um dos clientes. Então, quando nós segmentamos isso, o trabalho ele é muito mais assertivo, porque cada profissional está fazendo aquilo que realmente domina, aquilo que realmente sabe fazer, justamente para que se tenha um trabalho mais assertivo dentro das redes sociais. E aí muitos clientes nos perguntam, Gil, vi que eu preciso realmente estar dentro das redes sociais, a minha empresa precisa estar lá ou não? É algo que a gente recebe com muita frequência dentro da agência. E o que eu posso dizer para você sobre isso? É um pouco clichê até de falar, mas a gente precisa estar onde o nosso cliente está. E quem não é visto não é lembrado. Por isso que é tão importante que a empresa esteja dentro das redes sociais e transparecendo aquilo que ela realmente sabe fazer de forma profissional, porque tudo isso comunica. A nossa comunicação ela é importante de todas as frentes e a rede social ela é uma frente muito importante de comunicação. A qualidade do teu design, dos teus materiais, a qualidade então da edição dos teus vídeos, a qualidade da legenda que tu escreve, tudo isso vai comunicar para o teu cliente. Por isso todas essas funções elas são importantes para serem trabalhadas dentro do Instagram, dentro do Facebook de uma empresa. Bom, e uma das questões fundamentais que uma agência realiza é fazer a análise literal dessa empresa, né? Porque muitos detalhes acabam passando despercebidos e esses detalhes fazem a diferença na hora de fazer uma publicação nas redes sociais. Exatamente. E agora eu quero trazer uma questão, Gil, para a gente refletir um pouquinho. Imaginem que a nossa rede social está extremamente bonita, profissional, com um designer super atualizado, de acordo com a identidade visual da empresa. A gente tem uma legenda super assertiva, super persuasiva. O cliente olha dentro da rede social, tudo perfeito, Ficou super convencido de que quer contratar aquele serviço ou comprar aquele produto. E aí ele chega então no atendimento dessa empresa ali no Instagram, seja no direct ou seja no WhatsApp da empresa e é mal atendido, Ou de repente ele vê na rede social, mas vai até a empresa, chega no caixa ou chega no vendedor e é mal atendido.
Então acaba com todo aquele marketing digital que foi construído. A estratégia de comunicação com o cliente, ela precisa ser assertiva do início ao fim, desde o marketing de qualidade na gestão das redes sociais, como no atendimento. São coisas extremamente importantes que precisam estar ligadas dentro dessa engrenagem, porque senão tu literalmente acaba com toda a entrega, com todo o trabalho que tu construiu, se essas ferramentas, né, se essa comunicação não estiver alinhada em todos os setores que precisam estar. Bom, e quais são os principais erros que vocês já verificaram em postagens através das redes sociais? Eu já acompanhei alguns vídeos teus onde você demonstra um pouco desses erros. Olha, o perfil ele está acertando de tal maneira, mas ele peca em tal situação. Quais são os principais erros que você já percebeu? Primeiro de tudo, as empresas elas não utilizam a rede social como elas poderiam. A rede social ela disponibiliza diversas ferramentas, principalmente falando em Instagram, e as empresas elas não utilizam. E lembrando que a ferramenta do Instagram ela é gratuita, né? Todas as empresas poderiam utilizar tudo que o Instagram disponibiliza, mas por exemplo, o link de contato que tem no Instagram, a gente tem um espaço onde a gente pode colocar um link de contato. Ali a gente pode colocar o link do WhatsApp, a gente pode colocar um Linktree, a gente pode colocar o site da empresa, e muitas empresas não utilizam essa ferramenta, ou seja, a pessoa chega no perfil e não sabe como entrar em contato. Outra coisa que é muito importante da gente ressaltar é que a cultura do consumo ela está um pouco diferente, né? Ela vem se atualizando conforme os anos vão passando e o consumidor está muito atento a esses detalhes e também não quer mais perder tempo. Ou seja, a gente precisa entregar tudo praticamente mastigadinho para ele. Então, quando ele entra nesse perfil, digamos que tenha lá o número da empresa digitado, mas não tem em forma de link, ele precisa então pegar aquele número, digitar no smartphone dele para que aí sim ele consiga salvar e entrar em contato com o WhatsApp. Quando a gente já tem o link ali pronto, o cliente ele simplesmente clica e já vai ser direto redirecionado para a conversa de WhatsApp. Então a experiência desse cliente com essa empresa é muito mais positiva. Então é muito importante que a empresa utilize todos esses recursos. O próprio Stories é um recurso muito importante, fundamental que as empresas utilizem, porque ele é responsável não só por criar um relacionamento com os clientes, como também muitas vezes direcionar para a venda. Então o Stories é uma ferramenta muito poderosa que deve ser utilizada durante o dia a dia das empresas, que ele tem duração de 24 horas, ou seja, ele está lá para mostrar o dia a dia da empresa, o dia a dia do seu negócio. Então ele precisa ser utilizado a favor da empresa, a favor do profissional que está ali tentando se vender ou vender o seu produto. Além disso, a gente tem ali os destaques do Instagram, que eles também podem ser utilizados a favor da empresa, como, por exemplo, colocando a história da empresa, colocando os principais serviços, colocando depoimentos de clientes, feedbacks, os próprios bastidores daquele negócio. Então, são ferramentas muito importantes que precisam ser utilizadas. Então, eu elencaria essas como os principais erros que a gente vê, né? Os principais erros seriam, então, de estruturação da própria bio do Instagram, que muitas empresas deixam de vender por não estarem atentas a esses detalhes que a plataforma disponibiliza. Bom, um dos principais objetivos de uma empresa quando ela cria sua rede social é ter o maior número de seguidores possível, né? Só que não é uma tarefa fácil, né? E a melhor forma é de forma orgânica, né? Você não está impulsionando, porque aqueles seguidores de forma orgânica obtidos para aquela rede social vai dar um resultado mais interessante. Como é que uma agência como a 97K pode auxiliar nesse processo? Primeiro, Gil, a gente precisa entender que a gente não pode medir o sucesso de uma empresa ou a quantidade de vendas que ela tem apenas pelo número de seguidores. Não significa que a empresa tem ou não sucesso pelo número de seguidores. Muitas vezes empresas que têm um número menor de seguidores vende muito mais do que uma empresa que tem um grande número de seguidores. Por quê? Porque aquela empresa, às vezes, que tem menos seguidores, ela pode ser mais engajada, ela pode ser mais persuasiva, pode ter clientes mais fiéis, né? Então, a gente não pode medir o sucesso de uma empresa pelo número de seguidores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vocês colocaram, né, que o Gil trouxe, é a questão do orgânico. A questão de tráfego orgânico é muito importante, porque ela faz com que esse cliente ele permaneça com você, esse seguidor ele permaneça com você. Porque no momento que a gente trabalha o marketing também de forma orgânica, a gente consegue então ter uma quantidade melhor de conteúdos, né? Conteúdos mais assertivos. A questão de comprar seguidores que a gente não indica.
porque geralmente vem muito seguidor fake e o Instagram entende que está sendo comprado seguidor para aquele perfil, então não está vindo de uma forma natural. Isso é prejudicial para o engajamento da empresa. Agora, no momento que a gente trabalha, então, com tráfego pago, com estratégias assertivas de impulsionamento para que a gente consiga atrair novos seguidores, isso é positivo. Agora, comprar seguidores de forma alguma, porque isso nunca é indicado, nunca é recomendado, e se alguém já recomendou para você, não faça. Isso vai prejudicar muito a sua conta. Bom, existem diversas redes sociais que estão à disposição das empresas, né? Quais são as que você indica uma atenção redobrada por parte dessas empresas? Eu indico principalmente o Instagram. Por mais que se fale muito em TikTok, o TikTok ele é uma rede para conhecimento. Ele não é uma rede social que leve à venda. Muitas vezes as pessoas até veem alguma empresa dentro do TikTok, mas no momento que elas querem saber mais sobre o produto ou o serviço, elas acabam indo para o Instagram para então fazer a compra, para então conhecer melhor a empresa. Então o Instagram hoje eu vejo como a rede principal que a empresa precisa estar, independente do nicho, independente do ramo. É a rede social que teve um crescimento incrível de 2023 para cá, né? Então a gente não pode nunca esquecer dessa plataforma e inclusive ela teve um crescimento muito grande a nível de investimento das empresas dentro do Instagram. Então se as empresas estão investindo lá, né, se a gente tem esses números positivos, esse crescimento, é porque é uma rede social que a gente precisa levar muito em consideração. Claro que cada empresa, cada ramo, cada nicho tem algumas redes sociais que pode trabalhar junto, mas o Instagram, independente do ramo, independente do nicho, é uma rede essencial para todas as empresas e profissionais estarem também. Bom, é interessante estar atento a todas as redes sociais novas que irão surgir com certeza daqui a um tempo e entender que cada rede social tem as suas particularidades. Então, nem sempre um trabalho que você faz para uma determinada rede social vai dar certo na outra. Exatamente. Cada conteúdo precisa ser pensado para cada tipo de rede social. Por exemplo, se a gente chega numa empresa, precisa gravar um vídeo, a gente precisa entender se esse vídeo ele é para o Instagram, se esse vídeo ele é para o Facebook ou se esse vídeo é para o YouTube, porque cada plataforma tem uma proporção diferente de tamanho. Né? Se a gente for filmar, por exemplo, gravar um vídeo para o YouTube, geralmente a gente vai gravar no formato wide, que é o formato retangular, que é esse que vocês estão nos vendo na televisão ou no YouTube, por exemplo. Agora, se a gente vai gravar para o Instagram, é um formato vertical. Então é importante a gente ter atenção a qual rede a gente vai criar esse conteúdo, porque cada uma das redes tem então as suas especificidades e a gente precisa estar atento justamente para mostrar para o nosso seguidor que a empresa está preocupada em levar aquele conteúdo da melhor forma possível para aquele cliente, para que ele utilize, para que ele consiga então visualizar esse conteúdo da forma adequada. Então a gente mostra para o cliente que a gente está preocupado com as tendências, a gente mostra para o cliente que a gente está preocupado em entregar um conteúdo de qualidade dentro do formato adequado. Bom, mais cedo, antes de nós entrarmos no ar, a gente estava conversando sobre clientes e empresas. O cliente que muitas vezes ele já chega tão bem informado para uma empresa para fazer sua compra que às vezes ele sabe muito mais do que um próprio vendedor, porque ele já pesquisou, não só pelas redes sociais, mas através de outras ferramentas, ele já pesquisou aquele produto, ele já chega com a sua opinião formada. No quesito redes sociais, é interessante que as pessoas entendam que aquela imagem que você baixa da internet, ela não é legal para a sua rede social, porque esse cliente ele já sabe o produto que ele precisa, muitas vezes ele já sabe qual o produto que você trabalha. Então, utilizar imagens da sua empresa e do produto que você está trabalhando, do serviço que você está fazendo, é muito mais relevante do que baixar uma imagem na internet. Exatamente. Né? Agora eu estava, inclusive, há pouco antes da entrevista, lendo algumas matérias e informações, né, do que rolou na NFR, que é a maior feira de varejo, né, do mundo, que aconteceu em Nova York na última semana. E eles pontuam muito a questão da experiência do cliente e também da humanização das empresas, né? E quando a gente fala em humanização, a gente precisa então trabalhar com imagens reais, com imagens dos seus colaboradores, com imagens da sua própria empresa. Né? Você não pode, por exemplo, sei lá, vender bolos, um exemplo aqui para você. Tem que ter fotos reais do seu bolo, não pode ser bolo de internet. Né? Porque primeiro que fica na cara que é uma imagem de algum banco de imagem, por exemplo, que não é imagem própria. Segundo, porque muitas vezes, quando a gente recorre, por exemplo, ao Google, as imagens elas são em baixa resolução. E no momento que a gente está compartilhando algo no nosso Instagram, no nosso Facebook com baixa resolução, fica então claro para o nosso cliente que aquela imagem não é profissional,
que provavelmente não tem uma agência trabalhando junto com aquela empresa, né? Então que está um pouco amador. Então a gente precisa ter cuidado, e quando a gente fala também em humanização, que já é uma tendência que vem desde o ano passado, que os próprios líderes, fundadores das empresas estão colocando a sua cara à frente das suas empresas, porque é importante que as pessoas, que os consumidores tenham essa pessoa como referência. Então a gente tem diversas marcas, como a própria Chili Beans também, que utiliza muito a imagem do seu fundador como garoto propaganda daquela empresa. Então você que está nos assistindo, que tem o seu próprio negócio, que é profissional, tem sua própria clínica, precisa estar atento que sim, você vai precisar aparecer para humanizar e melhorar muito a comunicação do seu negócio. Sem contar que a gente tem a questão dos direitos autorais, né? Então, muitas vezes você utiliza uma imagem qualquer, você pode estar se prejudicando e prejudicando a sua empresa também nesse quesito. Com certeza. E como agência, a gente não pode nunca utilizar a imagem sem direito autoral, por isso que nós temos contratação de banco de imagem, para quando a gente precisa utilizar esse tipo de imagem, porque é algo muito sério. Tanto também trilhas para utilizar nos vídeos, elas precisam também ter autorização de direito, né, para poderem ser utilizadas. Então esses cuidados, eles são muito importantes para que a sua empresa não seja penalizada, né, principalmente a sua empresa, a agência também, enfim, por isso que a gente precisa tomar todos esses cuidados na hora de trabalhar as redes sociais. Bom, então são questões relevantes e o ideal é que quem está nos assistindo neste momento, você pode usar o seu próprio smartphone muitas vezes para captar essas imagens, mas o ideal mesmo, se você quer mais qualidade, é contratar uma empresa que vai fazer todo esse trabalho, com microfones especiais para captar todo o áudio necessário para fazer um trabalho diferenciado da sua empresa nas redes sociais, e é essa imagem que o consumidor vai ter, né, de um trabalho mais profissional. Exatamente, se a nossa empresa ela é profissional, a gente gosta de passar essa imagem, a gente gosta de ter credibilidade, é muito importante que a gente comunique isso de todas as formas, principalmente nas redes sociais. E uma questão, Gil, que eu quero trazer aqui é porque às vezes as empresas querem contratar agência, ou de repente é uma empresa muito pequena, um profissional que trabalha de forma autônoma, não tem condições às vezes de contratar uma empresa. Como é que ele pode fazer isso, profissionalizar suas redes sociais de uma forma com um custo mais baixo, então? Por isso que nós desenvolvemos um curso que é chamado Segredo do Digital, que inclusive está com as vagas abertas, onde a gente ensina esses profissionais autônomos, né, que estão começando nas redes sociais, a como se posicionar de uma forma assertiva, de uma forma a trazer esse profissionalismo, mas então gastando pouco, investindo. A gente ensina então dicas, estratégias de como utilizar o smartphone para captar vídeo, como tirar foto dos produtos, editar esses materiais também com o próprio smartphone. Então tem essas duas possibilidades. Muitas vezes a gente precisa estar de forma profissional, mas a gente não tem como investir muito. Então a gente gosta de poder entregar também para os nossos clientes, para os nossos seguidores, essa solução para que todo mundo, todas as empresas consigam se colocar dentro da rede social de uma forma profissional, porque isso é muito importante e faz diferença. Bom, e para essas pequenas empresas, esses profissionais autônomos, como você citou, que às vezes não têm condições financeiras de contratar uma agência, é interessante que existem, inclusive, alguns materiais gratuitos que a própria Agência 97K disponibiliza através das redes sociais da Agência 97K. A gente aprende muita coisa, né? Sempre tem aquela postagem positiva para quem está nos assistindo. E você, né, Vicky, através das suas redes sociais também, a gente já acompanhou algumas lives que você realizou, que é um material completamente gratuito, dando dicas valiosas, né? Exatamente. Tanto no perfil da agência, no Instagram, que é a Agência 97K, tem diversos conteúdos. No nosso site também tem um blog com muito conteúdo que dá para aprender de forma gratuita, como o Gil colocou, e também no meu perfil, que é @VickyRennerMKT, que diariamente eu trago vários conteúdos, principalmente sobre como aprender a vender mais pelo Instagram, como aprender a se posicionar dentro das redes sociais, transmitir credibilidade, profissionalismo e aumentar o valor da sua marca. Então tem diversos conteúdos gratuitos que dá sim para você aprender muita coisa, basta acessar lá para conferir todos eles. Vitória, obrigado pela tua participação no programa de hoje, obrigado pelas essas dicas valiosas aí para quem está nos assistindo nesta terça-feira. Eu que agradeço o convite, estou à disposição através das minhas redes sociais para quem quiser conversar, tirar dúvidas, só mandar lá mensagem para nós, seja no meu perfil pessoal ou através do perfil da Agência 97K. Muito obrigada.